Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. A você que nos acompanha aqui nessa plataforma, em todo o continente, Continente europeu, asiático, Oceania, enfim, todo o globo terrestre, aonde quer que você venha ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo possa te abençoar de maneira grandiosa, que Deus possa derramar sobre o teu coração toda sorte de bênção, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, aonde eu queria alguns minutos da sua atenção. Talvez você que vai estar passando por algum momento difícil, algum momento que está te causando incerteza e insegurança, e eu venho aqui te trazer essa mensagem da parte de Deus para você entender que tudo que você precisa, mesmo nos momentos difíceis, é continuar confiando, crendo no poder da palavra. Porque se você querer confiar e você não deixar que a dúvida seja maior do que a tua fé, Deus ele vai te livrar de todos os teus adversários, de todos os teus temores, e eu tenho certeza que você vencerá todas essas lutas em segurança, no nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas de cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhes disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Percebe que o rei da Síria, ele havia feito guerra ao rei de Israel naqueles dias, e Eliseu até então era o profeta de Israel naqueles dias atuais. E de repente a Bíblia diz que eles estão em Israel e o rei da Síria havia sitiado a todo Israel para invadi-lo ou para saqueá-lo. E pela manhã, Geazi, moço de Eliseu, o servo de Eliseu, se levanta e percebe, se dá conta de que a cidade ainda não havia sido invadida, mas estava totalmente cercada, sitiada pelos inimigos, que eram os sírios naqueles dias. Então ele chega para o seu senhor Eliseu e diz: Ai, meu senhor, o que fazemos? Então Eliseu olha para ele e diz assim: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque Eliseu disse isso, humanamente se falando, o exército do rei da Síria era muito superior, porém o rei da Síria era maior em número de homens. Mas assim como havia um exército inumerável com o rei da Síria de homens, havia um exército de anjos da parte do Todo-Poderoso com o profeta Eliseu. Por isso ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu não sei se você consegue entender isso, mas quando você confia em Deus, quando a sua confiança ela está no Todo-Poderoso e você não deixa que a dúvida seja maior do que a sua fé, há anjo de Deus por todas as partes para guardá-lo ou fazer a segurança daqueles que no Todo-Poderoso confiam. Então, independente do teu problema, independente da tua luta, do que você está passando, confie totalmente no Senhor. E anjos serão enviados da parte de Deus, não só para fazer a tua segurança, mas para te guardá-lo em todos os seus caminhos. Olha o versículo de número 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando Eliseu ora ao Todo-Poderoso, ele pede para que Deus abrisse os olhos do seu moço, qual era Geazi, para que Geazi pudesse ver ou se dar conta do que estava em volta dele, mas de Eliseu, como também do povo de Israel naqueles dias, porque Geazi demonstrou preocupação, Geazi demonstrou um certo desespero ou uma certa aflição, quando percebeu que os inimigos haviam cercado a Israel. Ele começou a pensar consigo: como vamos nos livrar? De que forma vamos sair desse lugar? De que maneira vamos escapar dos adversários? Mas quando os olhos espirituais de Geazi se abrem, ele percebe carro de fogo e cavaleiro também de fogo em volta dele, com o profeta Eliseu e todo o povo de Israel. Então ele se dá conta de que aquele que no Todo-Poderoso confia está totalmente seguro. Aquele que não deixa dúvida ser maior do que a fé, esse está totalmente seguro no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, como disse o salmista Davi. Talvez você está passando por um problema, e esse problema que você está passando está tirando o teu sono,
está te causando uma certa aflição, um certo desespero, preocupação, confia no Senhor, independente do que está te acontecendo, do que você está vivendo. Confie totalmente no Senhor. Porque se você fizer, Ele também enviará anjo para fazer totalmente a sua segurança. Por onde quer que você esteja, por onde você for, ali você terá sempre anjo da parte de Deus para te guardar em todos os seus caminhos. Foi exatamente o que Deus mostrou aqui, quando abriu os olhos espirituais de Geazi, moço de Eliseu, para que ele entendesse de que quando você confia em Deus, há sempre anjo de Deus a te guardar. Há sempre anjo de Deus a fazer tua segurança. Há sempre anjo de Deus que anda contigo. Há sempre anjo de Deus para fazer tua proteção. Ou seja, quando você em Deus confia, você nunca está só. Há sempre anjo de Deus no seu caminho para fazer a tua segurança por onde quer que você ande. Ele continuou no versículo 18. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estava no meio de Samaria. Percebe lá atrás que quando Deus pediu para que, ou quando Eliseu, pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, quando os olhos espirituais de Geazi se abriu, ele percebeu que ele com Eliseu e o povo de Israel naqueles dias estavam cercados de carros e cavaleiros de fogo. Ali foi Deus mostrando que quando nele você confia, você está totalmente seguro. Ali era uma garantia ou uma certeza da parte de Deus, de que eles sairiam de Israel em total segurança. Para quem não sabe, de Israel a Samaria são aproximadamente 200 e poucos quilômetros, ou seja, uma viagem de 200 e poucos quilômetros demora em torno aí de 2 horas, 2 horas e meia de viagem. E de repente, em espírito, como se estivesse dentro de um circo de fogo, rodeado de carros e cavalos de fogo, Deus teria Eliseu com Geazi e o povo de Israel daqueles dias em total segurança, abrindo-lhe os olhos do espírito, porque se fosse para eles entrarem dentro daquele circo de fogo, cercado de carro e cavalo de fogo, com os olhos físicos abertos, certamente para o povo de Israel daqueles dias seria uma loucura, seria uma maluquice entrar naquele circo de fogo para que Deus as tirasse de segurança de Israel. Então Eliseu, que era o profeta, pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, como também daquele povo, para que em espírito Deus pudesse tirá-lo daquele lugar, para que Deus pudesse fazer a segurança e para que eles entendessem o que de fato significa o cuidado da parte de Deus para com alguém. Então Deus ele cerca Eliseu com Geazi, aquele povo de carro e cavalos de fogo, abre-lhe os olhos do espírito, para que assim eles possam sair em segurança de Israel até que em Samaria chegasse. Quando chegou em Samaria, Eliseu mais uma vez ora a Deus, e aí os olhos humanos voltam a abrir-se novamente. Quando abrem-se os olhos humanos de Geazi e mais aquelas demais pessoas, elas se darem conta, como se dissesse assim: nós estávamos agora há pouco lá em Israel com medo dos inimigos, os inimigos sitiando a cidade, cercando para invadi-lo, para saqueá-lo Israel. Como que nós estamos aqui? Simples. Irmãos, deixa eu falar uma coisa a você que vai ver essa mensagem. Quando se trata do cuidado de Deus, nós não temos que questioná-lo. Se você quer viver uma vida de livramento, você não deve questioná-lo a Deus, você só tem que seguir o anjo. Quando você segue o anjo, ele te leva para um lugar seguro. Quando você segue o anjo, ele te leva para um lugar de fortaleza. Quando você segue o anjo, ele te conduz para o abrigo do Altíssimo, para o esconderijo do Altíssimo, como disse Davi. Quando você segue o anjo, ele te leva para um lugar aonde você vai estar em total segurança. Então não questione nem se pergunte o porquê disso, o porquê daquilo. Siga o anjo. Se isso você fizer, você estará totalmente seguro. Se você seguir o anjo, ele vai te levar para o lugar de segurança. Ele vai te levar para o esconderijo do Altíssimo. Se você seguir o anjo, ele vai te levar para debaixo das asas do Onipotente. Siga o anjo e ele fará a sua segurança em todos os seus caminhos.
Foi exatamente o que aconteceu aqui. Eliseu pediu, me segue. Seguiram Eliseu sem saber no que ia dar aquela viagem, sem saber para onde estava indo. Simplesmente seguiu o anjo, porque Eliseu aqui estava sendo anjo na vida de Geazi, como o povo de Israel, como na vida do próprio rei de Israel, o qual também seguiu Eliseu até Samaria, ninguém ali sabendo o que estava acontecendo, simplesmente confiaram na palavra de Deus na boca do profeta Eliseu, seguiram. Quando chega em Samaria, que os olhos humanos voltam a se abrir, eles se darem conta, nós estávamos em Israel, como estamos em Samaria. É porque Deus, para tirá-lo de segurança de Israel, fechou-lhe os olhos humanos, abriu os olhos do Espírito, para que dentro daquele círculo cercado de carro e cavalo de fogo, eles entendessem o que de fato o cuidado de Deus representa para com os seus escolhidos. Como eu falei, talvez você está passando por um momento difícil, você está preocupado, você está com medo, assustado, você está inseguro. Lá no fundo você pode talvez tentar ser forte, mas Deus ele sabe o que você está passando. Deus ele sabe o que você está sentindo, Deus ele sabe qual é a tua dor, Deus ele sabe o que você está vivendo, Ele te conhece, Ele sabe. Você não precisa se esconder da presença de Deus, que Ele sabe que você está precisando de ajuda. Por isso Ele me trouxe aqui para lhe dizer, não questione, não reclame, não pergunte a Deus o porquê disso ou daquilo. Siga o anjo, ele vai te levar para um lugar seguro. Siga o anjo, ele vai te conduzir para o esconderijo do Altíssimo. Siga o anjo e ele vai te levar para debaixo das asas do Onipotente. E lá você estará totalmente em segurança. Tá bom? Deixa eu orar por você. Querido Deus, ó Deus de toda consolação, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, esta pessoa que me ouve, ó Deus, em algum lugar. Talvez esse alguém que está me ouvindo agora sente dores, esse alguém que está me ouvindo sofre com insônia, com depressão. Esta pessoa ela sofre com enxaqueca, catarata, labirintite. Ela toma medicamentos controlados, ela está passando por problema e a alma está aflita, está angustiada. A alma desta pessoa está em desespero. Ó Deus de toda clemência, vai de encontro com esta pessoa que ora comigo agora no quarto de oração, na sala, na cozinha, no trabalho, no hospital, no presídio, em algum lugar. Aonde quer que essa pessoa me ouça agora, que teu Espírito Santo vá de encontro com esta pessoa que está orando comigo. E que teu Espírito Santo possa visitá-lo, descendo sobre ela com teu poder. Que o teu Espírito Santo desça sobre ela, meu Deus, trazendo segurança no abrigo das tuas asas, trazendo segurança diretamente a teu esconderijo, que o Senhor possa fortalecê-lo, que o Senhor possa cuidá-lo deste alguém que me ouve em algum lugar. E que a tua presença seja como refrigério na alma. Que a tua presença seja cura para os doentes, seja libertação para os aflitos. E que a tua presença traga segurança e proteção na vida de cada um que me ouve agora. Assim eu oro e te peço, assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ficando por aqui, mas onde você estiver, que você apenas siga o anjo. Se isso você fizer, não tenha dúvida que ele vai te levar para o lugar onde você vai sentir-se totalmente seguro, tá bom? Deus abençoe, vou ficando por aqui, até breve. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.